Ei, se liga! Episódio 62 da série Enfim, o Fim. Vamos em frente. Nós estamos a cada vídeo oferecendo subsídio para nós entendermos a declaração das trombetas. E qual é o novo subsídio que nós temos aqui que colecionar, que juntar? Qual é a nova peça do quebra-cabeça para compreendermos aí do modo mais didático possível o conteúdo das 7 trombetas? Eu quero oferecer para você agora o seguinte material: a linguagem impressionista, que é utilizado na descrição das trombetas. Do que eu estou falando? A linguagem impressionista que é utilizada ao longo de toda a Bíblia para anunciar os juízos de Deus. E do que eu estou falando? Vou te explicar agora. Se liga aí. Joel, por exemplo, usa a linguagem dos gafanhotos na perspectiva do Armagedon. Tocai a trombeta. Aí vem aquele ataque do gafanhoto, aquela coisa toda, tá lá no livro de Joel. Quando você vai no livro de Isaías, por exemplo, no capítulo 7, no verso 18 e 19, você tem moscas que estão sendo aplicadas ao exército do Egito. O exército do Egito representado tal qual moscas. Em Joel, gafanhoto na perspectiva do Armagedon, tocai a trombeta. Em Isaías, moscas aplicando-se ao exército egípcio. Quando você vai em Salmos capítulo 18, do verso 7 até o verso 14, você encontra ali mais uma linguagem impressionista. As batalhas sendo descritas como temporais, um temporal sendo utilizado como figura de linguagem para descrever a guerra entre dois exércitos, uma linguagem impressionista. Você observa isso também em Êxodo, dá uma olhada lá em Êxodo capítulo 9, do verso 23 ao 26, Isaías 10, do verso 16 ao 20, Ezequiel 38, 22, o que possui em comum esses 3 textos que acabei de citar: fenômenos naturais ilustrando o juízo de Deus, elementos da natureza sendo utilizados como figura para ilustrar o juízo de Deus sobre a terra e sobre o povo. Quando você dá uma olhada em Isaías 44, verso 3 e 4, você vê o povo sendo identificado como erva verde. Exatamente. Lá no Salmo capítulo 1, verso 1 a 3, o povo é comparado a uma árvore. O justo ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele fizer prosperará, ok? Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. O ser humano aqui, justo, está sendo comparado a uma árvore. O ímpio está sendo comparado à palha que o vento dispersa. Linguagem impressionista, linguagem figurativa, ok? O povo sendo comparado a uma árvore. Lá em Isaías capítulo 61, verso 3, Jeremias 11, verso 16 e 17, a nação judaica é comparada a uma oliveira que estaria queimando, que seria queimada. Então, o povo é comparado a uma árvore, Israel é comparado a uma oliveira, o ímpio é comparado à palha, guerras são utilizadas na figura de temporal, na figura de fenômenos da natureza, exército está sendo comparado a mosca, a gafanhoto, linguagem impressionista existente na Bíblia e também utilizada no livro do Apocalipse. Estou te oferecendo subsídio para compreender o texto que vamos analisar daqui a pouco, fique esperto. A primeira trombeta, ela acontece contra Jerusalém, juízos de Deus contra Jerusalém. Lembra que nós citamos no vídeo anterior que o juízo começa pela minha casa, diz o Senhor, a quem muito foi dado, muito será exigido, e as trombetas, as primeiras, estão caindo sobre aqueles que crucificaram Jesus Cristo, a saber, o povo de Jerusalém, a saber, o exército romano, o povo romano. Pois é, a primeira trombeta, juízo de Deus contra Jerusalém, que se cumpriu no ano 70. Os exércitos romanos fizeram perecer a míngua, ok? O exército romano fizeram perecer a míngua, crucificaram, vararam com flechas e golpearam até a morte centenas de milhares de judeus. Ou seja, eles estavam colhendo aquilo que eles plantaram ao longo do tempo. Jerusalém desapareceu. O historiador Flávio Josefo utiliza as seguintes palavras quando ele presencia o drama, dizendo o seguinte: que os romanos fizeram com que os futuros visitantes do local não conseguissem crer que aquela era Jerusalém, ok? Que ela era Jerusalém e que alguma vez tivesse sido habitada.
Flávio Josefo descreveu assim: era para o povo não acreditar que em algum momento da história aquela cidade de Jerusalém havia sido habitada. Tamanha a devastação ocasionada no ano 70 pelo Império Romano. Era a primeira trombeta que estava soando. Deus fala, Deus cumpre. Se liga aí.